Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar aqui a nossa análise sobre a oração que Jesus falou sobre o Sermão da Montanha. Nós estamos estudando ponto a ponto agora a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que a Bíblia fala que é a oração modelo. Algumas traduções da Bíblia falam que é a oração dominical. É até bom explicar isso. A palavra dominical não quer dizer que é domingo, quer dizer domínio. A oração de domínio, a oração principal, seria a forma de nós fazermos uma oração principal. Já disse que a oração ela precisa ser, a gente precisa orar, mas atrás de todo orar existe uma ação a ser feita. Mateus capítulo 6, versículo 9 fala assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Olha, nós já falamos que nós precisamos reconhecer e saber que Deus é nosso Pai. Nós precisamos saber a altura de Deus em relação às nossas vidas, que Deus não é como o homem. Nós não podemos encarar Deus como um ser humano, mas Ele é Deus, Ele está no céu. A expressão no céu mostra a sua grandeza, a sua supremacia, a sua superioridade em relação aos humanos. Por que é importante parar para pensar? Porque o homem tem feito Deus semelhante ao homem, tem trazido o Deus a um nível humano. Isso é um perigo. Primeira coisa, se eu vou orar a um Deus capaz de fazer as coisas, eu preciso entender a sua grandeza. Bem, santificado seja o teu nome, explicamos isso. Santificar o nome de Deus é honrar o nome de Deus com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a nossa forma de viver. Se nós não somos fiéis e não somos obedientes aos seus mandamentos e à moralidade de Deus, nós não estamos santificando. Terceiro ponto, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso aqui é um ponto importante. Eu quero lembrar que Jesus, quando falou o Sermão da Montanha, ele estava preparando os discípulos para a formação da igreja. Essas são coisas que nós precisamos praticar aqui. Algumas pessoas olham para o Sermão da Montanha pensando na eternidade. E, na verdade, o Sermão do Monte é um manual para aqueles que iam aceitar Jesus, ia fazer parte da igreja, ia fazer parte do reino dele aqui, enquanto nós vivemos nessa vida e fazemos parte já do início do reino de Deus. Aqui ainda não é vida eterna, mas nós sabemos que já é o reino. E o pedido aqui na oração é que venha o teu reino. Preste atenção. Às vezes nós cristãos, nós que somos crentes, nós estamos muito mais preocupados com o reino dos homens do que com o reino de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito mais em conquistar coisas nessa vida do que basicamente viver o reino de Deus para conquistarmos a vida eterna. Aqui o texto nos dá a ideia que nós precisamos abrir o nosso coração e despojar das coisas desse mundo, ou pelo menos não nos apegar a ela. É muito comum a expressão que nós somos peregrinos nessa terra. O que é um peregrino? Peregrino é quem não tem morada certa, quem não se estabelece em um lugar. Tudo bem, você tem uma casa própria, tem uma casa própria, mas nós somos peregrinos aqui. Por quê? Porque nós não viemos para ficar aqui. Você conhece alguém que viveu aqui e nunca passou? Você conhece alguém que viveu aqui e nunca morreu? Que permanece vivo? Excetuando a história de Cristo, que ressuscitou e subiu aos céus, mas não é a mesma coisa de comparar o que aconteceu com Jesus com o que acontece comigo e com você. Olha bem, todas as pessoas passam por aqui, mas nenhuma delas permanece aqui eternamente. Então, nós somos peregrinos, principalmente nós que somos cristãos, que temos a nossa atenção ligada à eternidade, que temos a nossa atenção ligada aos céus, como nós falamos
frequentemente. Olha bem, nós precisamos ansiar com muito desejo no coração o reino de Deus. Não só a eternidade, mas também viver aqui o reino de Deus. Existem algumas coisas que são desafiadoras. Alguém esse dia conversando comigo perguntou: por que entregar o dízimo? Por que dar uma oferta na igreja? Sabe por quê? Para que nós venhamos a entender que nós não podemos estar presos ao dinheiro. Existem pessoas que estão lutando pelo reino dos homens, porque são avarentas, estão completamente ligadas às riquezas daqui. Os seus projetos são totalmente humanos, não existe nesses projetos um mínimo risco de espiritualidade. Você sabia que até a riqueza e dinheiro, elas podem ser úteis ao reino de Deus? Mas quantas pessoas conseguem se desprender o suficiente disso? Deixam de ser avarentos o suficiente para que a sua riqueza e os seus bens sirvam a um propósito divino. O que nós estamos querendo conquistar mesmo? A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode pensar, quais coisas? A Bíblia diz que para que nós vamos estar preocupados? Nós vamos chegar lá, com o que comer, com o que vestir, com coisas materiais, se Deus dá todas elas. Venha o teu reino. A grande preocupação nossa deve ser se nós estamos em comunhão com Deus ou não. Existem algumas provas na vida. Existem momentos que falta o alimento. E nós precisamos ainda continuar no reino de Deus, glorificando a Deus. Existem momentos que falta dinheiro. Nós precisamos continuar no reino de Deus, glorificando a Deus. Existem momentos que falta até paz e tranquilidade dentro de casa, por problemas diversos que nós vivemos e enfrentamos. Ainda precisamos continuar no reino de Deus e servindo a Deus. O reino de Deus, ele não está aqui de forma aparente. Não é um território. Mas o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Nós podemos mantê-lo ou nós podemos expeli-lo da nossa vida, dependendo da forma que nós confortamos. No mesmo na dor, nós precisamos permanecer no reino de Deus. Faça-se a tua vontade. Será que nós estamos prontos para isso? Para cumprir a vontade e propósito de Deus? A vontade de Deus é a nossa salvação. Eu estava vendo ontem um vídeo de um determinado cidadão, eu acredito que um pastor de alguma denominação, ele dizendo que precisa urgentemente fazer uma reforma na Bíblia, que a Bíblia é muito antiga e que não dá para viver com a Bíblia, ensinar coisas e permanecer em textos que foram escritos há cerca de 2000 anos atrás. Eu ouvi aquilo e ele defendeu algumas teorias. Se nós observarmos a Bíblia, vai legalizar a escravidão. Se nós observarmos a Bíblia do jeito que era, vai legalizar o machismo. Se nós observarmos a Bíblia como ela foi escrita, nós vamos ver questões raciais e vamos defender o racismo. Tantas coisas. Ele entrou no assunto também do homossexualismo. Que se nós lermos a Bíblia como antiga, nós vamos ter questões. Olha, o problema é que o homossexualismo não é uma novidade no mundo. Antes de existir Bíblia, já havia homossexualismo. Não é uma questão nova no mundo. Escravidão. Antiga questão, mundo. Agora o que nós vamos entender é que o reino de Deus, ele não veio para corrigir questões sociais. Isso é social. Eu preciso aprender como cristão a amar todas as pessoas. Não interessa o sexo, cor e posição social. É o que nós ensinamos à igreja, o que nós ensinamos aos irmãos. Ame a todas as pessoas. O amor, ele é capaz de fazer uma grande correção na sociedade, se todo mundo amasse. Agora o problema
É quando as pessoas querem que Jesus tenha vindo para mudar questões sociais. Ele expressa muito claro a Zaqueu qual é o objetivo da sua vinda. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. A preocupação de Deus e a obra de Cristo está ligada, o reino de Deus está ligado à salvação de almas. O reino de Deus não está ligado a corrigir erros e questões sociais. Mesmo hoje, se nós formos em uma sociedade onde existe escravidão, nós vamos pregar salvação de alma e não vamos criar manifestações para abolição de escravatura. O reino de Deus não está aqui para fazer isso. Existem elementos sociais, existem elementos no governo que devem fazer isso. Mas é muito bom nós separarmos as coisas. A Bíblia Sagrada, ela veio para moldar o caráter do homem para a salvação. Ser escravo em termos de salvação não diz nada. Onésimo era escravo de Filemão, mas ele conseguiu aceitar a Jesus como Salvador, discipulado por Paulo, e ele era salvo em Cristo e fazia parte do reino de Deus. No reino dos homens, ele era escravo. No reino de Deus, ele era livre e salvo. Porque no reino de Deus não existem escravos. O problema é quando as pessoas querem misturar o reino de Deus com o reino dos homens. E nós hoje fazemos parte do reino de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar isso. Jesus veio para libertar o homem do pecado. Você observa que Jesus nunca disse uma palavra ou se manifestou em oposição ao Império Romano que dominava o mundo naquela época. Judas pensou que Jesus seria um libertador. Homens pensaram que Jesus faria um exército para libertar politicamente Israel de Roma. Jesus nunca falou sobre isso. Jesus, toda a vida que ele pregava, a sua mensagem estava relacionada à salvação de almas. Graças a Deus que o mundo sofreu uma evolução e mudou. As pessoas deixaram de ser escravos de outras, mas a sociedade fez isso. A consciência fez isso. Porque ainda a preocupação do reino de Deus é libertar o homem do pecado e trazê-lo à vida eterna. Essa é o grande objetivo. Correções sociais não serão feitas pelo reino de Deus. Não é o ministério da igreja, não é o ministério do reino nessa terra mudar leis, ligar ideias antigas e novas. Não. O objetivo de Cristo é salvar o que se havia perdido. E a salvação, ela não é humana, ela não é física. A salvação, ela é algo que faz a pessoa ingressar no reino de Deus e esperar pela vida eterna. Venha o teu reino. Nós não vamos dominar esse mundo. Nós vamos salvar pessoas desse mundo. Nós não vamos ser ditadores de regras para esse mundo. Eu vejo muita gente brigando com isso, achando que a política é a solução da igreja. Eu vejo muitas pessoas achando que nós precisamos ser donos das situações do mundo. Nós nunca vamos ser. O reino, ele não é visível. O reino está dentro de cada um de nós. E esse reino de Deus é o que domina a nossa vida cristã. E se nós estamos mais ligados ao reino dos homens, preocupados com questões dos reinos dos homens, talvez seja o fato de nós não estarmos no reino de Deus. Porque aqueles que estão no reino de Deus, eles estão prontos, mesmo que morrendo aqui, para passar para a eternidade e continuar ao lado de Deus. Espero que você tenha entendido a minha palavra. Se não, nós estamos aqui, podemos trazer uma resposta, talvez, a alguma dúvida. Mas o reino de Deus, ele não é aparente, ele não tem dimensões físicas. Ele está dentro de você. E é isso que deve ser a prioridade da minha e da tua vida. O resto vai ficar tudo por aqui. Os outros brigarem, assumirem e conduzirem. Nós, só vai restar para nós o que nós fizemos para Deus, porque isso será levado para o outro lado, para a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E valorize o reino de Deus. Você já alcançou, você já está dentro dele, então valorize isso.
Em nome de Jesus, que Deus te